Aproveitando os irmãos estão em pé, abra a tua Bíblia, no Evangelho a qual escreveu Marcos, Evangelho escrito por Marcos, no seu capítulo de número 16. Eu prometo aos irmãos que serei breve. Hoje é feriado de Itapetininga, aniversário da cidade, mas eu prometo aos irmãos que serei breve, perguntando ali, o pastor Jairo, nosso amigo, falei, até que horas costuma ir o culto de sexta? Falou, olha, geralmente vai até as 23, mas sendo feriado pode ir um pouco mais. Falei, graças a Deus. Falei, que bênção. Quem sentiu a presença de Deus aqui está sentindo? Glória a Deus. É uma noite marcada pelo Senhor, E eu só quero falar aquilo que o Espírito Santo falou no meu coração nesta tarde. Abra o teu coração, porque Romanos 10:17 vem dizendo que a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Amém? Marcos capítulo 16, versículo de número 2 e o 3. Deus abençoe. Versículo número 2 e o 3. E eu quero ler um outro texto também com a igreja do Senhor, que se encontra em João capítulo de número 20. Depois você vai para João capítulo 20. Quem encontrou, diga amém. Marcos 16, versos 2 e 3 vem dizendo: E no primeiro dia da semana foram ao sepulcro de manhã cedo, ao nascer do sol, e diziam umas às outras: Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? João capítulo 20, versículo 19, eu vou ler para ganharmos tempo, vem dizendo: Chegada, pois, a tarde daquele dia. Amém? Feche os teus olhos, diga comigo, Senhor Jesus, fala comigo mais uma vez. Não o que eu quero, mas o que eu preciso, porque o Senhor sabe do que eu preciso. Amém? Podemos assentar adorando o nome dele, exaltando a ele nesta noite. Quando nós lemos o relato a qual escreveu Marcos, no capítulo 16, que é o último capítulo do Evangelho de Jesus Cristo, a qual foi transcrito através do apóstolo Pedro, haja vista que o evangelho a qual Marcos escreveu, segundo relata a narrativa de Pedro, é o mais simples, é o mais claro e objetivo, tanto que você pode lê-lo em pouco tempo, em algumas horas, atentando para o texto bíblico, você lê os 16 capítulos de uma forma simples e clara. É por isso que você vai observar e atentar para alguns detalhes que são de bate-pronto, alguns relatos que estão implícito e explícito no texto. Tanto que você vai ler em Marcos 10, verso 46. E aconteceu que entrando ele em Jericó, e saindo ele de Jericó, estava com os discípulos e uma grande multidão o seguia. Estava sentado à beira do caminho alguém conhecido como Bartimeu, filho de Timeu, e este estava pedindo esmolas. O texto vai dizer de forma clara e simples. Então, quando olhamos para Marcos 2, por exemplo, começamos a entender que Jesus entrou em casa e soube-se que estava em casa. Quando estava lá, havia muitos que estavam dentro, alguns ao lado de fora, mas teve 4 amigos que levaram um paralítico para que levassem ele pelo telhado, para que fizesse chegar até a presença do mestre. Quando olhamos para Marcos 3, atentamos também para que Jesus estava na sinagoga, e quando ele estava ensinando, tem um homem que está sentado entre o povo que estava dentro da sinagoga. Ele diz para o homem: levanta-te e vem para o meio. O homem veio e ele disse: estende a tua mão. E quando o homem estendeu, a Bíblia diz que a mão ficou sã como a outra.
Isto demonstra que Jesus, ele trabalha entrando e saindo de uma cidade como Jericó em Marcos 10, que ele trabalha dentro da casa em Marcos 2 e que ele trabalha na sinagoga em Marcos 3. Ou seja, resumindo, Jesus trabalha em qualquer ambiente, em qualquer lugar, em qualquer situação, aqui dentro, lá fora, na tua casa, na empresa, onde for, ele começa a fazer sobre a tua vida. Porque nós seres humanos temos um problema simples. Temos o problema de que nós aguardamos o tempo certo para executar algumas coisas. Esperamos que o tempo seja favorável para que comece a acontecer. Esperamos que as coisas comecem a entrar de acordo para que eu possa planejar algumas coisas para 2022. Mas olhando para a Bíblia Sagrada, eu entendo e compreendo que Deus nunca precisou de tempo favorável para fazer. Se Ele entrou no ambiente, Ele vai mudar. Se Ele entrou, Ele pode fazer. Se Ele entrou, não depende de nada a não ser dele mesmo para que ele possa trabalhar. Oh, aleluia! Mas quando nós lemos aqui Marcos 16, atente bem para o texto. A Bíblia diz que Jesus já foi sepultado, já foi condenado, já foi julgado, já foi crucificado, expirou na cruz às 3 horas da tarde e agora está num sepulcro emprestado por José, da cidade de Arimateia. Quando então a Bíblia diz que Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, vão ao sepulcro para colocar especiarias sobre o corpo, vão ao sepulcro para oferecer algo em devoção, em gratidão e pelo luto também que estão sentindo pela morte do mestre. E quando elas vão se endereçando, se encaminhando ao sepulcro, a Bíblia vai dizer que elas estão olhando uma para outra e dizendo: mas há um problema. Nós sabemos que uma pedra foi colocada no sepulcro, e além da pedra, o evangelista Mateus, ele nos relata que há soldados lá também vigiando aquele sepulcro, porque havia uma notícia que ao 3º dia, aquele que estava sepultado ia ressuscitar. Então, segundo a ordem, Pilatos deu autorização aos judeus da época para que os soldados vigiassem aquele sepulcro, guardassem as 7 chaves e colocando uma pedra para dificultar o acesso. Então elas estão se caminhando ao sepulcro e perguntando: e agora? Quem vai remover a pedra? Quem revolverá a pedra? Porque a questão é que a pedra está posta, a pedra foi selada pelo governo romano, a pedra está em frente ao sepulcro e se tornou um obstáculo para que elas chegassem até ao corpo de Jesus, para que chegasse até onde estava ele, para que chegassem onde Jesus estava. Mas meu irmão, Deus me trouxe aqui para dizer para alguém nesta noite, diante de uma sexta-feira de vitória, de milagre e de providência sobre a tua vida e sobre a tua casa, não importa quem vai remover a pedra, o importante é que você veio ao lugar certo e que você veio à presença dele, ao encontro dele, e quando você vem até ele, ele não despede ninguém da mesma forma. Eu sei que você precisa de algo, talvez você pediu algo nesta noite que está desejando, mas Deus me trouxe aqui para dizer: eu não farei o que você quer, eu farei o que você precisa, e o que você necessita, eu estou movendo a situação pela tua vida, diz o Senhor. Oh, aleluia, aleluia. Mas irmão, atende bem para o texto. Eu sei que é uma igreja que gosta de Bíblia e da palavra, mas Marcos 16, verso 3, o que me chamou a atenção foi a palavra que está no texto. E esta palavra eu fui buscar um pouquinho no original, porque a palavra de Marcos 16, verso de número 3, vem dizendo assim: quem nos revolverá a pedra? Revolverá não é uma palavra que nós usamos no cotidiano. Alguém já falou para alguém: olha, quem pode revolver esta cadeira da minha frente? Quem pode revolver esta mesa do ambiente? Ninguém fala revolver, porque o normal é remover, retirar. Mas quando está implícito no texto, sendo que o evangelho que Marcos escreve, vindo de Pedro, é o mais antigo,
Ele preserva a essência do texto. E a palavra está aqui implícita e clara, dizendo: quem nos revolverá? Revolverá do original grego, dentre tantas vertentes e significados, dois eu apenas marquei aqui. Porque revolver é mover ou deslocar. Então elas estão dizendo em outras palavras: quem pode mover a pedra? Quem pode deslocar a pedra de um lugar para o outro? A pedra está diante do sepulcro de Jesus, sim ou não? A pedra foi posta ali para que ninguém tivesse acesso ao corpo, sim ou não? A pedra principalmente impediu os discípulos de entrarem e levarem o corpo, sim ou não? Assim eles pensavam, assim os judeus maquinavam, arquitetavam. Mas entenda uma coisa e fala para alguém ao teu lado, me ajude a pregar. Mas fala para alguém: a pedra foi colocada para que os discípulos não entrassem, para que ninguém entrasse, para que ninguém tivesse acesso a Jesus. Mas agora fala para ele: a pedra foi colocada impedindo alguém de entrar. Mas quem diz que ia impedir Jesus de sair? Oh, aleluia! Oh, aleluia! Pode impedir algumas situações da minha vida e que estão à minha volta de entrar e chegar até Ele, mas não impedirá que Ele possa se manifestar e vir até mim. Deus te trouxe aqui nesta noite para dizer: você veio e fez sua parte, e está dizendo: tem uma pedra na minha frente, tem um obstáculo que vai ser difícil de tirar, vai ser um obstáculo e vai ser difícil de mover, mas aquilo que você não pode, Ele pode, aquilo que você não tem, Ele tem, aquilo que você não faz, Ele faz. E Ele está dizendo: eu estou movendo esta pedra do lugar, eu estou deslocando esse obstáculo da tua frente, eu estou tirando hoje o que você precisa. E tem mais, diz o Senhor: te prepara, viu? Porque quando esta pedra sair, haverá um reboliço na tua vida. Este mês de novembro será um mês de vitória, de milagre e provisão, e as pedras vão começar a sair, as pedras vão começar a sair, e Ele vai se manifestar. Oh, aleluia! A pedra pode impedir a primeiro momento de entrar, mas não impede e não segura a presença dele. E a Bíblia diz em Mateus que para aquela pedra sair, sabe o que aconteceu? Um terremoto. E o anjo estava sentado sobre a pedra. Fica tranquilo, viu? Aquele obstáculo que parece impossível, Deus é capaz de ocasionar um terremoto para remover ele do lugar. A Bíblia diz em Atos 16, 25, que perto da meia-noite, Paulo e Silas cantavam e oravam a Deus, e os outros presos os escutavam. Paulo e Silas estão cantando e orando, não porque tem garantia de sair da prisão se cantar e orar, não porque tem um aval e Deus dizendo: se vocês cantarem e orar, eu vou fazer um terremoto. Não, eles estão cantando e orando porque adorador que é adorador, crente que é crente, adora independente do lugar que se está. E sabe o que é mais lindo? É que a Bíblia diz no verso 25, na parte final de Atos 16, que os outros presos os escutavam. Fala para alguém: quando você entra numa prisão, quando você está numa luta, o que os teus vizinhos escutam? Porque através da tua adoração é que você pode ganhar alguém que está ao lado da tua casa. Porque alguém vai olhar e dizer: mas como que pode? Está desempregado, está numa crise terrível, o problema chegou, a enfermidade bateu na casa dele, mas mesmo assim eu ouço ele adorando, ela cantando, bendizendo, saindo para vir na igreja e voltando feliz para casa. Eles não entendem que essa é a paz que excede todo entendimento, e que adorador, independente se está na prisão ou não, vai continuar adorando e servindo a Ele, sabendo que Ele está ouvindo e recebendo. Oh, aleluia! Perto da meia-noite, Paulo e Silas cantam e oram a Deus. Outros presos escutam. Eles não podiam sair,
Mas quem diz que ia impedir Jesus de entrar? Quem diz que ia impedir Deus de mandar um terremoto naquele lugar? Fique em paz. Jesus saiu do sepulcro. O terremoto aconteceu, abalou aquele sepulcro e o obstáculo que era a pedra saiu. Lá na prisão em Filipos, um terremoto aconteceu. As prisões se abriram. Mas quando as pessoas ouviam que tinham 2 ali que adoravam, a Bíblia diz que os presos que estavam ali não fugiram. Por quê? Porque eles não queriam fugir. O interesse deles não era sair e fugir repentinamente. O interesse deles era saber de Paulo e Silas: quem é o Deus que vocês servem? Quem vocês adoram para mandar um terremoto desse abrir todas as cadeias? Tem pessoas que virão a Cristo através do teu testemunho, da adoração e do milagre que vai ocasionar em tua vida. Sabe por que Deus opera em milagre em nós? Sabe por que Deus abre a porta para nós? Não é porque somos melhores, é porque Deus tem alguém para alcançar ao nosso lado, e através daquilo que Deus faz em nós, serve de espelho para alguém que precisa. É por isso que eu gosto de um texto que vem dizendo, Mateus 10, verso 40. Eu disse isso na Rio Branco com o pastor Jairo. Mateus 10, verso 40 vai dizer, Jesus diz: quem vos recebe, a mim me recebe. E quem recebe a mim, recebe o Pai que me enviou. Quem te honra, não honra só você, mas está honrando Jesus que está na tua vida. E o Pai que o enviou uma grande obra. Por isso honre alguém, e alguém vai te honrar, e Jesus será honrado, e vai multiplicar sobre a vida de alguém. Mas meus irmãos, vamos caminhar um pouquinho. Por quê? Porque Marcos 16, verso 3 vai dizer que então a pedra sai. Ela é revolvida, não removida, revolvida, deslocada, movida do sepulcro. Porque impediram de entrar, mas não impede Jesus de sair. Mas agora, João 20, verso 19, é um texto que está interligado com este cronologicamente. Por quê? Porque este de Marcos 16 é pela manhã, está amanhecendo, nascer do sol, é madrugada, está clareando o dia. Mas agora lá em João 20, verso 19, vai dizer, e chegado a tarde daquele dia, no primeiro dia da semana, que é domingo, é o mesmo dia que estamos falando, mas algo diferente acontece, é que vem amanhã, e na manhã a pedra já foi tirada. Pela manhã, Jesus não está no sepulcro, pela manhã, já o sepulcro está vazio, e os discípulos, dentre eles 2, Pedro e João, foram avisados por Maria Madalena, e foram até o sepulcro. A Bíblia diz que eles viram, que eles creram, e voltaram para casa, mas chegou a tarde, irmão. E João capítulo 20, verso 19 vai dizer, e eu prometo que serei breve, eu paro aqui. Mas João capítulo 20, verso 19 vem dizendo, chegada pois a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as, olha o verso 19 de João 20, e cerradas as portas. Olha o texto. Pode ser Almeida Revista e Corrigida, Revista Atualizada, pode ser qualquer tradução, mas a tradução é a mesma, e exatamente vai dizer que as portas estavam trancadas ou cerradas. Aqui está no plural ou está no singular? Pedra era só uma, portas são muitas. Só que há um detalhe e há um diferencial. Por quê? Porque a pedra foi colocada para ninguém entrar, mas as portas naquele tempo não tinham as trancas para abrir do lado de fora, somente do lado de dentro. Então quem fechou e cerrou estava dentro. E quem estava dentro? Os discípulos. Por quê? Porque estão com medo da perseguição dos judeus. Eles souberam pela manhã que Jesus ressuscitou, que a pedra foi deslocada, que Jesus não está mais lá, que ele cumpriu o que havia dito, que um terremoto aconteceu, que muitas coisas já estão acontecendo, mas ainda pela tarde, o medo toma conta dos seus corações, e eles fecham as portas.
Fechar sepulcro com pedra não é comigo, é colocado como obstáculo. Mas Jesus é tão lindo que Ele faz o obstáculo sair da nossa vida. Mas há um problema iminente, pastor José Jorge, obreiros, há um problema iminente aqui no verso 19 do capítulo 20. Porque as portas estão... Quem trancou? Os discípulos. Por que trancou? Porque o medo tomou conta. Mais do que crer em Jesus e que Ele ressuscitou, o medo tomou conta dos seus corações e fecharam as portas. Tem portas da minha e da tua vida que nós fechamos, mesmo vendo milagres acontecendo pela manhã, e quando chega a tarde, eu começo a ficar com medo, atemorizado, olhando a perseguição, o problema que se levantou, as coisas, a proporção que tomou, e eu começo a fechar portas aqui, portas aqui, portas aqui, e eu falo, agora ninguém entra, eu quero ficar sozinho aqui nesse ambiente, porque ninguém vai entrar para falar comigo. O medo toma conta. Quem já não teve medo na sua vida? Quem já não sofreu diante de uma situação? Quem já não sofreu diante de um problema? A Bíblia diz, irmão, o primeiro indício de medo foi lá no Gênesis, no capítulo 3, quando a Bíblia vai dizer que Adão e Eva comem do fruto que não era para comer. A Bíblia diz que Deus desceu no jardim, eles ouviram a voz e se esconderam. Por quê? Porque temeram. Deus nunca fez o homem para se esconder dele. Deus fez o homem para se esconder nele. É por isso que o salmista no Salmo 91 vai dizer: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Aquele que habita em mim, diz o Senhor, habita no meu esconderijo, se esconda em mim e achará descanso para a tua vida. Mas nesta noite Deus me trouxe aqui com uma palavra simples e clara, para dizer ao coração de alguém: eu não sei quais portas você fechou, e sabe qual o problema? É aquele que fechou, ele quem tem que tomar a decisão de abrir, porque ninguém vai abrir por você. E você vai dizer: mas eu fechei pelo medo, eu fechei pela ansiedade, eu fechei pela síndrome do pânico, eu fechei pela depressão, eu fechei pelo quadro clínico que estou passando, eu fechei a porta pela crise financeira que eu estou passando, eu fechei a porta por causa do desemprego que eu estou passando. Mas meu irmão, eles estão de portas fechadas, ninguém sai, todos dentro, o medo tomando conta, o medo está pairando no ambiente. Mas a Bíblia diz que Jesus se manifestou no meio. Oh, aleluia. Eu quero fazer você entender algo tremendo nesse texto, porque a Bíblia vai dizer que lá no sepulcro a pedra colocada impediu os discípulos de entrar, mas não impediu Jesus de... Agora aqui eles que fecharam a porta, impedindo as pessoas de saírem, mas não impediu Jesus de... Oh, aleluia. Oh, aleluia. Jesus te trouxe aqui para você entender nesta noite: quando a pedra estiver posta e colocada, eu removo e eu manifesto na tua vida. Mas quando você fechar algumas portas dentro da tua vida e da tua alma, eu vou me manifestar também dentro da tua casa e do ambiente, para fazer mudar o cenário, para fazer mudar a situação, e para mostrar que eu sou Deus sobre a tua vida, e que eu cumpro aquilo que falo, diz o Senhor. Então te prepara. Se algumas portas foram cerradas, se o medo ele se agravou, se o problema se agravou, se o impossível está chegando e está na tua vida, fica tranquilo, Jesus vai se manifestar no meio, Ele vai trabalhar no meio, Ele vai agir no meio, Ele vai movimentar no meio, e Ele está no meio desta casa hoje. Oh, remeaçara maia sai. Sabe por quê, irmão? Porque Jesus, na sua divindade, oh, é tremendo, porque Ele sempre se manifestou no meio. Êxodo capítulo 3 vai dizer que Moisés está apacentando ovelhas do seu sogro Jetro,
lá em Midian, no deserto, quando ele olhou para uma sarça que não se consumia, e ele foi se aproximando um pouquinho, a Bíblia diz: eis que no meio estava o anjo do Senhor. No meio teve chamado e teve comissionamento para a vida de Moisés. Um dia Deus disse a Josué: Josué, vai ser assim, quer entrar no Jordão, quer entrar em Canaã? Então vamos fazer assim, pisa no Jordão, eu abro e vocês passam. Mas como assim, Senhor? Aí Deus vai dizer para Josué no capítulo 3, verso 5: santificai-vos. Por quê? Porque amanhã fará o Senhor maravilhas, proezas. Onde? No meio de vós. Daniel capítulo 3 vai dizer que 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, Ananias, Misael e Azarias, estão lançados numa fornalha aquecida 7 vezes mais. Quando Nabucodonosor olhou, ele disse: não lançamos 3 homens lá? Sim, nós lançamos, rei, mas eu estou vendo um 4º homem no meio. No meio. E aí Abacuque vai fazer uma oração em forma de canto, dizendo: aviva, ó Senhor, a tua obra, e a notifica no meio dos anos. No meio. Aí Jesus vem no Novo Testamento pregando e dizendo que onde estiverem 2 ou 3, eu que estou no meio. E aí ele vai consumar a obra da redenção, segundo Lucas escreve e detalha: um malfeitor à sua direita, outro malfeitor à sua esquerda, mas ele estava no meio. E alguém um dia me disse: pastor Pedro, qual o melhor lugar para se estar? Qual a melhor cidade para se morar? Alguém me disse que é Curitiba, mais segura, mais tranquila, mais próspera, mais desenvolvida, tem muitas opções. Eu falei: o melhor lugar para se estar, sabe onde é? É no meio. E alguém vai dizer: mas como assim? No meio, no centro da vontade de Deus. Independente do bairro que se mora. E alguém vai dizer: mas é o bairro mais perigoso que tem na cidade. Se Deus te colocou lá, Ele vai fazer um milagre através da tua vida naquele lugar. Ele fará mudança através da tua oração naquele lugar. Ele fará um reboliço através da tua adoração naquele lugar. Independente do lugar que se esteja, se Ele está presente, vai acontecer. Mas o mais lindo é que Jesus se manifestou no meio desse ambiente, porque as portas estavam cerradas, impedindo eles de saírem, mas não impediu Jesus de entrar. Jesus se manifestou no meio, e eu gosto desse texto porque ele é completo, ele é lindo. E quando Jesus se manifestou no meio, a primeira palavra que ele disse foi essa: paz seja convosco. Paz seja convosco, irmão, é tremendo, porque no hebraico é Shalom Aleichem. Isto demonstra, não é somente uma saudação. Quando Jesus fala paz seja convosco, é uma saudação entre amigos. Então Jesus está dizendo: vocês estão com medo, né? Mas o teu amigo chegou aqui hoje. Vocês estão com medo, mas o amigo se manifestou aqui hoje. Vocês estão com medo, mas o amigo cumpriu aquilo que havia dito, que ao 3º dia ressuscitaria e encheria vocês com o Espírito Santo. Então entenda, Deus te trouxe aqui para dizer: ei, sou teu pai, sou teu amigo, sou teu escudo, sou tua fortaleza. Eu sou teu alfa, teu ômega, o princípio e o fim. Eu sou o que era, o que é, o que há de vir. Eu sou mesmo ontem, hoje, eternamente. Eu sou a raiz de Davi, eu sou o leão da tribo de Judá, eu sou o lírio dos vales, a rosa de Saron, a resplandecente estrela da manhã. Eu sou o que voltará para buscar a noiva. Eu sou o noivo, diz o Senhor, e Ele está dizendo: eu estou aqui nesta noite sobre a tua vida, sobre esta casa, para dizer: paz seja convosco. Receba paz na tua casa, receba paz no teu casamento, receba paz na tua empresa, receba paz na tua rua, receba paz onde você passar, diz o Senhor.
Jesus, o teu amigo, está aqui hoje. E Ele está dizendo para alguém: eu sou. E a expressão eu sou, só no evangelho a qual João escreve, está aproximadamente mais de 7 vezes. E dentre elas ele vai dizer: eu sou antes de Abraão, viu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou. E sabe o que é mais lindo? É que quando eu sei quem Ele é, eu sei o que Ele pode fazer pela minha vida. E Ele está dizendo: eu sou. E aí você pergunta: mas o Senhor é o quê? Moisés diz: qual é o teu nome? Eu sou. Como que eu vou te chamar? Eu sou o que sou. Mas eu sou o quê? Eu sou. Eu sou tudo aquilo que você precisa que eu seja. Se você está em fuga, eu sou teu socorro. Se você está com frio, eu sou a coluna de fogo. Se você está com calor, sou a coluna de fumaça. Se você está com fome, eu sou o pão da vida. Se você está com sede, sou a água que jorra para a vida eterna. Eu sou. O que o Senhor é? O que o Senhor é? Eu sou. Por isso, irmão, Jesus se manifestou no meio, e a palavra que Ele disse foi: paz seja convosco. Deus só me trouxe aqui para liberar esta palavra diante da palavra ora lida. E eu vim transmitir esta palavra que Jesus falou para alguém: paz seja convosco. Jesus disse em João 14, verso 27, se não me falha a memória, Ele vai dizer: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, e não dou como o mundo a dá, porque Ele tem a paz que excede todo. O que é exceder o entendimento? É ir além da compreensão humana. Então o que é isso, irmão Pedro? É simples. É Jesus dizendo que mesmo é possível estar sem dinheiro no bolso e ter paz. É possível estar desempregado 1 ano e ter paz. É possível não ter a mistura do amanhã e ter paz, porque Ele traz a paz que você precisa, e Ele alivia teu sofrimento, e Ele faz a provisão acontecer. Por isso, fica tranquilo, porque eu sei que Ele está trabalhando na tua vida e na tua casa. A pedra não impede Ele de sair, e as portas não impedem Ele de entrar. Se for preciso, Ele entra onde ninguém entra, ou Ele sai de onde ninguém consegue sair, para se manifestar para a tua vida. Então nesta noite, fica de pé comigo em nome de Jesus, por gentileza, com a permissão do líder desta igreja. Meu irmão, estamos numa sexta e é sexta da vitória. É isso, pastor? Sexta da vitória. Isso é, pastor. Eu posso, com a permissão do líder, chamar pessoas à frente para orar? Posso. Então quero chamar pessoas que precisam desta oração para sair do teu lugar e vir à frente. Eu quero orar com você e por você. Então se você pode, saia. Eu preciso orar pela tua casa, pela tua família. E o que você precisa nesta noite é só uma coisa: é paz. E a vitória já chegou na tua casa. Se você crê, sai do teu lugar e venha. Vem aqui ao lado. Vem aqui ao lado, rapidamente. O horário se vai, mas eu preciso orar por alguém. Eu preciso orar por pessoas. Eu preciso orar por famílias. Oh, aleluia. E aí um dia, Jesus, enquanto caminhava com os discípulos, disse uma certa feita: eu já não chamo mais vocês de servos, mas eu chamo de amigos. Jesus é teu amigo e está aqui nessa noite. Vamos orar, igreja? Aleluia. Faz um lá maior para mim. E fecha os teus olhos.
porque talvez esta é a tua oração. Deus, meu Deus, tudo está tão difícil para mim. Talvez esta é a oração de alguém. Deus, meu Deus, muitos me perguntam onde tu estás dentro de mim. Minha alma se abater, mas a tua mão, Senhor, mas tuas mãos em tudo me escondeu, em tua presença, ó Deus. quando eu chorar, vou me lembrar que até aqui tua mão me sustentou. Diga a tua alma hoje. Digo a minha alma, espera, espera em Deus, pois ainda louvarei. Oh, meu Deus. Senhor Deus e Pai, nós estamos diante da tua presença hoje, meu Pai. E eu sei que naquele dia um sepulcro estava posto e a pedra estava lá, mas o Senhor se manifestou, meu Pai, mostrando a tua glória, o teu poder e autoridade. E eu sei que quando naquele mesmo dia à tarde os discípulos estavam comendo fechados pela perseguição, eu sei que o Senhor se manifestou naquele ambiente. Por isso, meu Pai, eu te peço agora em nome do Senhor, trabalha sobre cada vida, cada coração, cada família, cada lar aqui representado, cada casal, cada irmão, cada irmã que aqui está. Nós estamos aqui em família, meu Deus, e eu sei que o Senhor é nosso amigo, é nosso Pai. O Senhor está aqui para nos, oh meu Deus, nos auxiliar. E meu Deus, em nome do Senhor, opera um milagre. Cura, Senhor, nesta noite. Age com resposta, age com providência, age com o sobrenatural, que o impossível venha acontecer. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, desde agora e para sempre, vai trabalhando, meu Pai, vai agindo nos corações, vai trabalhando em vidas. Em nome do Senhor Jesus eu te peço, para que mais uma vez teu nome seja glorificado, exaltado, engrandecido, em nome do Senhor Jesus. Receba o abraço dele hoje, adore a ele, receba a presença dele sobre a tua vida, receba em nome do Senhor. Nós agradecemos, Pai, e eu profetizo nesta noite, diante desta casa, haverá paz neste lugar, haverá paz em cada família, paz em cada coração, paz nesse diagnóstico médico, paz nesta crise financeira, haverá paz em nome de Jesus. Se você crê, aplauda Ele, aplauda Ele. Oh,